Bora resolver essa questão de tipos de gêneros textuais do Enem 2010? A gente começa ali pela perigrafia, Revista da Língua Portuguesa, Bercito. Bora lá! Fora de ordem. Em 1588, o engenheiro militar italiano Agostinho Romelli publicou Le Divers et Affectiose Machine, no qual descrevia uma máquina de ler livros. Montada para girar verticalmente, como uma roda de hamster, a invenção permitia que o leitor fosse de um texto a outro sem levantar da sua cadeira. Hoje podemos alternar entre documentos com muito mais facilidade. Um clique no mouse é suficiente para acessarmos imagens, textos, vídeos e sons instantaneamente. Para isso, usamos o computador e principalmente a internet, tecnologias que não estavam disponíveis no Renascimento, época em que Romelli viveu. Beleza, então a gente está falando aí sobre um acesso de um texto ao outro de maneira facilitada, né? Que é conhecida como hipertexto ou hiperlink. Vamos lá. O inventor italiano antecipou no século XVI um dos princípios definidores do hipertexto, a quebra de linearidade na leitura e a possibilidade de acesso a texto conforme o interesse do leitor. Além de ser característica essencial da internet, do ponto de vista da produção do texto, a hipertextualidade se manifesta também em textos impressos, como? Então, basicamente, em qual gênero a gente tem a hipertextualidade? Em qual gênero essa leitura não linear? Eu estou lendo uma coisa e eu posso acessar outra coisa. Da mesma forma que, como eu estou num site, eu consigo clicar em coisas diferentes para sair daquela minha leitura linear e seguir por outro caminho. Então, onde que a gente vai ter isso? Dicionários, pois a forma do texto dá liberdade a acesso à informação. E sim, né, pessoal? O dicionário é uma leitura que ela não é linear. Primeiro, quando você pega um dicionário, eu pelo menos não conheço ninguém que pega o dicionário para poder ler o dicionário como um todo, tá? Então, quando você pega um dicionário, você vai para procurar uma palavra, para procurar uma definição, certo? E aí, quando você vê aquela definição, é muito comum, por exemplo, que a definição por si só não basta, precisa procurar outra palavra, né? Então, isso descreve uma leitura não linear. Ótimo, é uma hipertextualidade, tá? É um hipertexto. Letra B, documentários, pois o autor faz uma seleção dos fatos e das imagens. Galera, ainda que um documentário selecione textos de diversos âmbitos para poder colocar num texto original, o documentário, gente, ele é linear, tá? Aqui, então, a gente tem um trator de inabilidade em conteúdo, de não conhecimento do documentário. Os documentários apresentam um fato específico e precisam ser vistos e lidos de maneira linear para que o conteúdo tenha sentido, beleza? Ainda que seja composto por coisas mais fragmentadas, mas o documentário em si é linear. Letra C, relatos pessoais, pois o narrador apresenta sua percepção de fatos. Galera, novamente, o relato pessoal, ele é linear. Para a gente entender uma história de uma pessoa, eu preciso entender do começo ao fim. Letra D, editoriais, pois o editorialista faz uma abordagem detalhada dos fatos. Mesma coisa, um editorial, para ser entendido, precisa ser linear, precisa ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, se eu leio esse editorial de maneira fragmentada, eu não vou entender. E a letra E, romances românticos, pois eventos ocorrem em diversos cenários. Ainda que aconteçam em diversos cenários, os romances românticos são também lineares. É muito difícil encontrar um romance romântico em que você tem essa possibilidade de hipertextualidade. Em geral, a gente tem introdução, conflito, né, clímax e desfecho, ok? Gabarito aqui, então, é a letra A, e essa daqui é uma questão de nível médio, principalmente por conta da letra B e por conta desse conhecimento prévio de hipertextualidade que precisa ser dominado, ok? A gente vai ficando por aqui, espero que você tenha entendido a resolução. Um beijo e até a próxima questão. Tchau, tchau!